19h30, sabemos que as pessoas estão no trânsito, sabemos que as pessoas, por causa da chuva, do trânsito, mas nós vamos fazendo o nosso evangelho no capítulo 25, item 7, buscais e achareis. Temos ouvido muito a respeito de ser humano voltado para a espiritualidade de Ogum, né? Que nós, mais católicos, conhecemos como São Jorge. Então, vamos iniciar com uma oração de São Jorge, que eu acho que muitos que estão passando até pelo trânsito nessa chuva podem usar, né, como força. Ó São Jorge, meu santo guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e a confiança. Abri os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, nem pensamentos possam ter para me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, flechas e lanças se quebrarão sem o meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo desânimo e alcançar a graça que vos peço. Hoje nós pedimos uma palestra, uma reunião, uma aula, enfim, aquilo que o nosso irmão Antônio tenha preparado para conosco. Nosso Evangelho, então, capítulo 25, item 7. Fala, observai os pássaros do céu. Interpretadas a letra, essas palavras seriam uma negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, seguintemente, de todo o progresso. Com o semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente, suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo, e se dessa condição fizesse ele a sua lei para a sua atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Se a gente pensar um pouquinho, o irmão Antônio vai voltar ao assunto da semana passada, se vocês me derem alguns segundos. Boa noite. Como a Teresa comentou, quando a gente está falando da previdência pela, como que se diz, Deus tudo proverá, fica um pouco na dependência do outro, na dependência da criação, da natureza, não é? E nós gostamos de trabalhar o nosso intelecto, de viver pelo nosso intelecto moral. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos voltar à ideia da nossa condição de espírito desencarnado, aquele que pode estar aberto a novas tecnologias, às novas ciências, ao novo estudo, enfim, aquele que tem toda a capacidade do seu espírito aberta para qualquer estudo. Já quando encarnados, com o nosso espírito fechadinho, tranquilo, lá se organizando, o nosso momento de aprendizado prossegue. Ninguém nasce sabendo. Tudo bem que as crianças hoje em dia são tão rápidas que muito cedo conseguem mexer na tecnologia que está ali a seu favor. Mas
isso é da própria tecnologia, que facilita, né? Alguns de vocês que viveram toda essa gama de tecnologia, de mudança de tecnologia, se vocês pararem para analisar, nos últimos, o quê? 20 anos? 30 anos? Não sei há quanto tempo, eu sou meio perdido na questão da Terra, dos encarnados, quanto tempo tem um computador, mas que seja, os últimos 50 anos, o próprio telefone, a própria questão de movimentação da internet, das redes sociais, das ideias modernas, do comportamento humano, tudo isso tem a ver com as diferentes energias que nós plasmamos no nosso dia a dia. Então, quando nós, espíritos desencarnados, estamos no processo de estudos para a reencarnação, nós vamos também nos preparar para esse tipo de atualidade. Então, como é que eu posso explicar? No plano espiritual, nós temos acesso a tecnologias muito mais avançadas do que as de vocês, certo? Mas nós não as utilizamos. Elas são pesquisas, elas são é, as inovações tecnológicas e principalmente as das pesquisas científicas, principalmente para questões de saúde, elas são importantíssimas. E elas vêm de conjunto com o avançar das inteligências encarnadas. Mas essas inteligências encarnadas precisam estar prontas e abertas a receber as inspirações, as intuições e caminhar dentro daquilo que se propôs. E aí vocês falariam a respeito da vida kármica, das escolhas complicadas, das por que, que eu tenho que sofrer tanto? Por que, que a vida não pode ser mais simples? Por que, que nós não podemos ter simplesmente umas questões mais tranquilas? Por que, que a vida tem que ser tão complicada? Por que, que as doenças estão tão galopantes? Não é? Nós temos observado, se vocês lembrarem, como eu já comentei, eu sou um espírito que trabalha a questão do desenlace do corpo físico, do espírito do corpo físico. Então, vamos voltar lá no filme. Eles fazem energeticamente o desligamento de todas as ligações nervosas. Então, há, há uma questão de compasso. Esse compasso nós podemos chamar que é o próprio compasso cardíaco. Então, conforme o coração e o cérebro vão se desligando, nós também vamos desligando o perispírito do corpo. Ao findar do desligamento, se desliga também o espírito, certo? E aí, esse espírito totalmente vinculado, livre ao perispírito, ou seja, ele vai ter, como vocês gostam de falar, a figura ou a forma do ser encarnado. Ele vai se plasmar completamente, trabalhar completamente com aquela forma do perispírito. E aí não tem mais o fio de prata que ligue o corpo ao perispírito. Parece um pouco difícil de interpretar, por isso é importante a gente sempre lembrar que toda a nossa ligação é energética, tudo em nós é energia, tudo para com o mundo é energia. A própria matéria é energia, né? Alguns mais estudiosos poderiam vir aqui falar sobre física quântica. Não é a minha matéria. Não estou qualificado, nem preparado, nem busco essa qualificação para esse momento em que passo a questão da física quântica. Tá? Posso falar agora de corpos astrais? Posso, mas estaria falhando com toda a formação necessária para um conhecimento mais amplo, certo? Então, vamos voltar ao básico. A nossa ideia aqui é não levar vocês
ao espaço, e sim fazer com que vocês entendam os seus passos. Qual é o meu passo enquanto encarnado? Qual é a minha ideia de futuro? Vamos pensar assim. O que é que o meu futuro me propõe? O que é que o meu intelecto moral, o meu estudo, a minha questão filosófica ou até de questionador ou de simples estudante da vida me leva? Onde me leva? Me leva a querer entender outras religiões, outras práticas filosóficas, outras questões até neurocientíficas. Uma das matérias mais interessantes que nós vemos se desenvolver muito no plano terrestre é a neurociência. Se vocês tiverem a vontade, o interesse, os estudos da neurociência são espetaculares e alguns palestrantes são muito acessíveis. Então, vamos voltar. Vamos nós, lembrando sempre, eu sou como um elástico, eu vou e volto nos assuntos. Estamos falando de perispírito, certo? Estamos falando de uma questão energética, que enquanto encarnados, plasma-se entre o que vocês poderiam chamar de primeira pele, não é? E os órgãos internos, tomando todo o nosso corpo enquanto encarnados. Desprendido do corpo, com o fio de prata, ele pode seguir aonde a mente nos levar, o nosso pensamento. Outra questão interessante. No plano espiritual, nos colocamos muito no que pensamos. E quando pensamos num lugar, lá estamos. Quando pensamos numa pessoa, com ela seguimos. Então, é muito importante a vigilância a respeito da forma de pensar ou dos hábitos de pensamento. Vamos dizer, eu posso brincar falando muito sério, eu posso falar pouco pensando muito. A prática do pensar antes de falar é interessantíssima e deve ser uma prática muito trabalhada, porque é muito fácil falar sem pensar. Facílimo. Mais fácil ainda é agir sem raciocinar, não é? Quando nós paramos e analisamos que a nossa energia, ela é transmitida pela força do nosso pensamento, pela força do nosso pensar, e o nosso pensar é emanar energia, nós temos que nos respeitar um pouco e respeitar também aqueles a quem emanamos os nossos pensamentos. E aí, talvez seja o assunto que eu quero hoje lembrar a vocês. Quando nós nos focamos nas necessidades que nós, quando encarnados, e a gente observa isso muito, temos a necessidade de nos sentirmos fortificados, melhores, ativos, bem amados, respeitados, compreendidos. E aí, muitas vezes, nós achamos que o nosso problema está nos maltratando demasiado. E o outro parece não viver problema algum. E aí eu sinto um sentimento mesquinho, pequeno, que é a inveja. É um sentimento energético muito difícil e grave. Pessoas mais sensíveis se ressentem da inveja emanada. Então, se eu, vamos fazer um teatrinho, eu invejo fulano pela postura, pela qualidade de vida, pela família que tem, até pela inteligência. A gente já viu coisas absurdas. Eu plasmo em mim uma negatividade que vai afligir ao outro.
se ele não estiver realmente bem. Então, nem sempre aquela pessoa que nos parece que está de uma maneira muito proveitosa para com a vida, está realmente. Nem sempre o problema do outro é igual ao nosso, mas na maioria das vezes é um outro problema, porque ele é um outro ser que tem uma dificuldade grande naquele patamar. Porque cada um quitará e passará pelos problemas de acordo com as suas necessidades. Então, para um pode faltar dinheiro, para outro pode faltar saúde, para um pode faltar apoio familiar e para o outro pode faltar raciocínio, lógica. Então, nós não sabemos o que realmente o outro passa e não sabemos o que nós podemos melhorar. Se nós não nos entendermos como seres energéticos, que a nossa mente trabalha tanto a nosso favor quanto contra nós. Então, é muito importante que a gente lembre sempre que nosso pensamento de dor, de comiseração, ai, como eu sou injustiçado, meu Deus, só para mim há problema. Será? Numa sociedade como a gente está vendo por aí? Diminuir esse passo. Mas vamos falar ainda da energia. Então, eu transmito energia e recebo energia. Se eu souber qualificar a minha questão aura, a minha questão proteção espiritual, proteção energética, eu não vou receber a carga negativa do outro. Mas para isso, eu preciso estar positivo para comigo mesmo. E aí entra aquilo que vocês chamam de felicidade. Vamos voltar à questão energética do perispírito. Então, eu posso plasmar no meu perispírito uma energia negativa durante o sono, da inveja do outro, que eu fui até buscar, que eu fui até lá me incomodar, que eu fui até lá perturbar o outro. Então, são aqueles sonhos conturbados, às vezes de discussões, às vezes de maltrato físico durante o sono. E eu volto com essa energia enegrecida no meu perispírito para o meu corpo. E aí eu acordo mal, eu tenho um dia difícil, eu tomo decisões erradas, eu fico raivoso, ou eu posso ficar desanimado, deprimido. E posso plasmar no meu corpo as dores daquela agressão moral que eu de alguma forma, vivenciei durante o sono. Então, é muito importante, que nós tenhamos uma tranquilidade e uma forma de agir para com o nosso adormecer, uma energia modificada. Alguns vão dizer, então, irmão Antônio, eu tenho que ficar rezando até dormir. Não, porque rezar é uma coisa, orar é outra. Eu rezo feito papagaio, papapá, 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 decorado, sem pensar, sem sentir. Eu oro pedindo, agradecendo, sendo claro, específico. Eu oro com o meu coração, com o meu sentimento. Então é diferente. Quando vocês lembrem de se tratarem bem, de pedirem ao plano espiritual que coloquem nos seus copos, na água que deixaram ali à noite, para que ali seja colocado o medicamento que você precisa. Não diga qual é o medicamento, você não é seu médico. Não diga qual é a sua dor, diga o que você mais precisa. Muitas vezes nós precisamos de ânimo para poder seguir o tratamento adequado como o médico nos recomendou. No plano espiritual, nós vemos muito disso. As pessoas se queixando digamos assim, das consequências do seu mal-estar, da sua doença, porque não está ainda entendido na real doença.
Então, vamos prestar um pouco mais de atenção. Voltemos à questão energética. Qual é a energia que eu coloco na minha vontade, no meu ser, no meu raciocinar, no meu pensar antes de dormir? O que é que eu ponho para mim quando eu estou me alimentando? Outra questão. O alimento é uma energia extraordinária, que pode nos fazer bem, como pode nos fazer mal. Aí vocês diriam, claro, se eu comer só coisa gordurosa, eu vou passar mal. Não. Se aquilo é muito proveitoso, se aquilo te dá um grande prazer, não te fará mal a primeira vez. Mas se aquilo for excessivo, lhe causará danos físicos. Gostamos de lembrar sempre, plano espiritual não há uma regra fixa, há exceções. E eu vou voltar a uma coisa que eu disse semana passada. Somos seres únicos, criados por Deus, únicos. Então, a minha questão, a minha questão íntima, o meu pensar, o meu sentir, o meu vivenciar é tão único, que a minha energia também é única. E a energia que eu coloco nas coisas é única também. Então, se eu coloco uma energia de alegria, de felicidade, e o que é felicidade? Vamos tentar entender. Eu não sou uma pessoa feliz, mas eu posso ser uma pessoa que tenho grandes momentos felizes, que tenho momentos de realizações que me alimentam em momentos de dificuldade. É a mesma coisa que vocês podem reclamar do exemplo que eu vou dar. Mas é a mesma coisa do salário. Ele não é tudo aquilo que vocês queriam, mas ele os sustenta durante todo o mês. Se vocês souberem trabalhar com ele. Então, vamos pensar um pouquinho nessa questão energética. Como é que eu me alimento dessa energia? Onde é que eu busco essa energia? E aí, cada um vai falar dessa busca com a sua intimidade. Há uns anos atrás, eu me lembro do irmão Alfredo falando muito a respeito de que pessoas que precisavam de atividade física. Existe sim nos espíritos que têm vivências mais físicas, problemas até físicos, ou infâncias voltadas a esporte, a questões de trabalho físico, em que, mesmo na dita terceira idade de vocês, ou a melhor idade, precisa retornar à questão física. Da mesma forma que aqueles que sempre gostaram de atividades mais neurológicas, como a questão da música, da escrita, a música tocada, a música cantada, os versos, a leitura, e precisam se alimentar desta energia novamente. Aquele que é voltado à atividade de grupo, está sempre querendo somar pessoas ao seu redor, precisam disso. Porque nós somos seres únicos, mas sociais. E nós precisamos entender que nós precisamos dessas energias que nós colhemos nas nossas atividades. Então, vamos voltar. Lá vou eu. Quando cada um de nós, no plano espiritual, nos programamos a reencarnação, nos programamos também às vicissitudes, aos problemas. Nem sempre, e aí alguns podem até dizer que sempre, ao retornar à Terra, ao passar pelo problema, ao estar vivenciando na pele, no sentimento, na dor, na incomodação, enfim, no problema que estiver passando, vai dizer que é fácil. Mas quando nós nos preparamos no plano espiritual, ninguém disse que ia ser fácil. Na programação se colocou exatamente a necessidade de bem utilizar as energias e o livre-arbítrio. Por quê?
Porque se eu estou passando por um problema sério, seja ele de saúde, seja ele financeiro, seja ele familiar, eu preciso raciocinar, eu preciso buscar informações, eu preciso me recuperar energeticamente para poder utilizar a minha melhor escolha, o melhor caminho, ou seja, fazer bom uso do meu livre-arbítrio. Então, nós vamos cair sempre na questão de que nós somos responsáveis pelas nossas ações, sempre. E quando nós não tomamos uma ação positiva para conosco e para os que estão ao nosso redor, ou que dependem da nossa energia, ou dependem da nossa escolha, nós vamos cair na questão do bem que não agiu e na negatividade que se coloca. É uma coisa tão. Como é que eu posso? Que palavra eu posso dizer a vocês? É tão lógico, é tão racional que, quando nós não tomamos nenhuma ação, quando nós não fazemos nada, nem pensamos, nem rezamos feito papagaio, nem oramos, nem pedimos, nem nos informamos, quando nós nos plasmamos da negatividade total, como é que nós podemos sair do nosso problema? A questão da nossa vivência nos propõe ação, nos propõe raciocínio, pensamento. Mesmo que você não goste do que você está passando, por mais que você muitas vezes se queixe, há um pensamento, até na queixa. Quando aqueles que se voltam às reclamações, ou aqueles que, de alguma forma, se justificam perante os outros e perante a si mesmo, por exercícios, por educação, por afinidade. Quando nós agimos, nós estamos mudando essa energia. Quando nós mudamos a energia, ela pode ser, talvez, não solucionada naquele problema, mas para frente aparecerá uma solução ou uma piora da necessidade. Voltemos lá à questão energética no perispírito. O que eu não quero deixar que vocês fiquem com falhas, e é por isso que temos abertura para as perguntas, é que quanto mais energeticamente positivo nós nos tornamos, mais nós bloqueamos as energias negativas. Por quê? Porque o igual atrai o igual. Se eu sou uma pessoa positiva, alegre, ponderada, eu vou atrair pessoas ao meu redor da mesma forma. E eu vou atrair ações positivas pelo meu raciocínio, porque eu posso também me deixar levar. Por quê? Porque eu sou invigilante. E aí nós voltamos à questão de orar, de vigiar, de se atender, de se respeitar, de se comunicar diante das necessidades. Quando nós falarmos a respeito daquilo que estamos sentindo, e aí vamos abrir aqui uma essencial ideia, a da terapia, da psicologia, da psiquiatria, da necessidade, em alguns casos, da medicação. Mas é importante que eu busque a minha melhora, que eu entenda a minha necessidade de ser aceito, de ser compreendido, de estar em volta de energias mais positivas. Quando Jesus fala, pedi, busqueis e achareis, pedi e alcançareis, peça, se conecte, filosofe, questione,
para que a espiritualidade amiga, seu mentor espiritual e aqueles nossos maravilhosos anjos da guarda, espíritos extraordinários, superiores em muitas questões, possam nos permitir, na escolha do livre-arbítrio, a melhor saída. Não nos influenciem. Vamos pensar um pouquinho. Nosso chamado. Vamos pensar um pouquinho. O nosso mentor pode nos inspirar. O nosso anjo da guarda pode nos proteger. Os nossos amigos espirituais podem nos orientar. O nosso obsessor pode nos perturbar, mas a ação será sempre nossa. Sempre a ação é do encarnado. Eu vou perguntar, eu sei que a Débora que está me assessorando, se há algum questionamento, se as meninas conseguiram chegar após a chuva. Tudo bem? Boa noite. Pelo jeito não. Então, a Débora está ali. Eu gostaria de saber por quê. Porque, como vocês notaram, eu vou no assunto, eu volto, eu mudo de ângulo, e às vezes isso fica confuso. Então, eu gostaria que vocês nos questionassem para ver se não ficou nenhuma lacuna nas explicações a respeito para trocarmos de assunto, sairmos de espírito, perispírito e irmos a outros assuntos que também aguardo questões para novos assuntos. Eu posso seguir o Evangelho, posso seguir o Livro dos Espíritos, mas eu gostaria de responder a vocês. Eu gosto do diálogo, né? Como professor, eu gosto das perguntas para poder trabalhar e responder. Eu acho até interessante, não sei, né, das outras meninas, porque tá todo mundo sem imagem, então a gente não sabe como que elas estão, né? Eu fiquei da outra vez, mas hoje você falou de novo a respeito dessa questão do fio de prata, do perispírito, da ligação. Mas eu acho que aí também pode ser que entre mais alguma questão. Não sei se tem mais pessoas com dúvida, porque depois você hoje disse que depende também de onde a gente vai pelo nosso pensamento, né? Então, tipo assim, de acordo com o pensamento, mesmo que a gente saia do corpo durante a noite, né? A gente pode ir a alguns lugares que o Não pensamento como levou ou que daí eu fiquei, entendeu? Ou que na realidade é assim. Então vamos lá. Então, na realidade é assim. Como o nosso perispírito é uma energia fluídica, vamos pensar, né? Vamos colocar na questão energética. Nosso perispírito, vocês podem pensar que é o fantasminha camarada, certo? Então, ele tem uma energia fluídica que é ligada, quando você está encarnado, com o fio de prata. Então, tá. Eu gosto sempre de dar o exemplo. Eu, antes de dormir, eu deitei, me preparei, tomei meu banho, deitei na cama, dei boa noite para quem tinha que dar. Eu deitei, fiz a minha prece, ou fiz a minha oração, ou não fiz nada. E aí eu me lembrei da conta que eu não paguei, aí eu me lembrei de alguém que me fez um desaforo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu sono. Se eu consigo aprofundar o meu sono, o meu perispírito vai se desprender do corpo e, pelo fio de prata, ele pode ir conversar com o seu mentor espiritual. Ele pode ir lá tirar satisfação daquele que o incomodou. Ele pode ir ao plano superior e receber uma aula. Ele pode simplesmente volitar, ou seja, ficar voando ou planando. Eu sou meio ruim nessa questão. Sobre o corpo. E aí são aquelas pessoas que dizem assim, eu não sonho. Será que eu não sonho? Ou eu não me lembro, né? São aquelas pessoas que às vezes não alcançam o sono muito profundo. Então, o perispírito, para deixar o corpo descansar
e principalmente o cérebro se refazer energeticamente, ele se desprende, certo? É muito raro, mesmo em questões de doenças graves, que o perispírito não se distancie do corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, durante o sono, ele precisa refazer algumas células, e isso é no sono. O sono é reparador, o sono é benefício para o cérebro. Os rins trabalham melhor durante o sono, o fígado se refaz durante o sono. Então, é importante que a gente lembre que precisamos que o sono entre naquela questão mais profunda. Se ele não entrar no sono profundo, o perispírito não pode se desprender para mais longe. Ele pode ficar ali, às vezes, até mal encaixado, que a gente costuma dizer. É aquele sono intermitente. A pessoa acorda com barulho e diz, ai, hoje eu não acordei muito bem, estou me sentindo meio estranha. Aí volta para a cama, tem um cochilo. Ah, melhorei. Por quê? Porque no susto o perispírito não se acoplou, não se encaixou perfeitamente. Quando teve o sono mais tranquilo, ele se formulou novamente no corpo. Eu vi que as meninas escreveram alguma coisa, mas realmente não consegui ler. Acho que foi a Gláucia até. Aí também não sei se te expliquei direito. Se conseguisse explicar o que era a sua dúvida. Eu não visualizo você porque tem o seu nome. Às vezes é difícil de entrar o vídeo, o som também, por isso que eu Oi, acho que ele gente. tem dificuldade. Entra, Glaucia. Tá me ouvindo? Sim. Tô ouvindo, fico feliz de Eu receber. estou, eu estou dentro do carro, porque eu não consegui chegar em casa, e eu parei o carro e entrei na reunião. Obrigado pelo É, privilégio. né? Melhor ficar na companhia de vocês. É, eu comentei que eu sou essa que não lembro do sonho, né? Que eu sei que eu sonho, mas que eu não lembro. Às vezes eu lembro assim, bem pouquinha coisa, sem muito detalhe. Tipo, sonhei com o meu amigo e estávamos no trabalho. Só. Que a gente estava fazendo? Trabalhando, né? Alguma movimentação relacionada ao trabalho, assim, mas nada, dificilmente eu lembro algum detalhe, alguma coisa, quando é alguma coisa de eu sonhar, por exemplo, que eu já sonhei que o caboclo estava benzendo a Nicole. Esse sonho eu tenho na minha cabeça até hoje, aquela imagem. Então, o que eu precisava saber, eu guardei, que era que ela estava sendo atendida, e mais nada, né? Isso é Então, importante pensar, que aquilo que é importante, que vai fazer com que você modifique uma ação ou que você interprete, ele vai ficar fixo na tua mente. E uhum, aí é o auxílio do seu mentor espiritual. Olha, isso é melhor você lembrar. Então fica mais fixo na tua mente. Por quê? é, Porque tem coisas que vocês se desprendem, né? E não tem razão para ficar com a ideia. Não tem necessidade de ficar com a ideia. Por quê? Porque é, aquilo não vai somar a você nada positivo. Já pense um pouco. Se você lembra do benzimento do caboclo na filha, que importância este tem? É a fé. A fé de saber que aquela entidade abençoada, querida, respeitada, te fez um bem. Porque a gente é, sempre brinca, né? Fez para os filhos, fez para mim, não é? Então, exatamente. se você, para você isso é importante, é uma aplicação do próprio conhecimento fé. Trabalho, Exatamente, você vai estar trabalhando o tempo inteiro, é né? verdade.
Então, o lembrar ou não lembrar depende muito da necessidade da. Eu acredito que depende muito da mente de cada um, né? Isso para mim é importante. O mentor pode dizer, olha, não é, mas se você quer lembrar, a memória é sua, o desgaste é seu, a vontade é sua, o livre-arbítrio é seu, né? Veja, no SOS, todos os médiums, desde a sua formação, todos os médiums fazem curso no SOS. Vocês têm curso a respeito da mediunidade, alguns fazem curso já prevendo um caminhar dentro da própria espiritualidade, auxiliando na clínica, ou na psicologia, ou até na questão de mentorias e doutrinação. Então, costuma-se dizer que alguns cursos são básicos, não é? E todos participam, todos os médiums do SOS, claro, nada obrigado, tudo perguntado, tudo questionado, tudo de acordo com a necessidade de cada um e no momento de cada um. Digamos, você está viajando, você está no momento de tensão no trânsito. Nem agora, com essa chuva, você parou, certo? Se você não está no período de sono, como é que nós vamos levar você para fazer um curso? Então, vai depender. Eu hoje tenho que ficar vigilante porque eu estou ajudando uma amiga. Porque eu estou com um problema de saúde. O meu sono eu troquei que nem nenê. Estou dormindo de dia, acordando de noite. O curso está sendo lá, mas você não está dormindo, como é que você vai participar? Então, tudo no plano espiritual segue, não a regra, mas a exceção. Nós temos uma necessidade de acompanhamento, de atendimento, de acolhimento do espírito encarnado para que ele tenha o cumprimento da sua encarnação o melhor possível. Todo mundo que conhece o teu espírito de outra encarnação, de muitas encarnações, de pouca encarnação ou de convívio no plano espiritual, vai participar do auxílio. Então, muitas vezes, e aí quem participa há mais tempo no SOS sabe que nós temos os cadernos, não é? Que são atendidos a questões de todos os vícios. Não vamos entrar aqui no mérito de nenhum deles. Mas nós temos atendimento psicológico, atendimento completo dessas pessoas. Não adianta atender um, sendo que ele está em volta de 10. Não. Então, nós temos, dentro do SOS, um atendimento multidisciplinar e multidão. Por quê? Se aquela pessoa que está com problema trabalha, tem uma família, nós temos que atender a família, nós temos que atender onde trabalha. Nós temos que auxiliar para que o desenvolvimento, o atendimento possa ser o melhor possível. Então, é um grupo que vai atender a todos aqueles que convivem com uma pessoa. Então, nós costumamos dizer que, em média, para cada um que é dado nome nessa questão de vício, são atendidos, na média, 120 pessoas ao redor. Por quê? Porque nós queremos atender os encarnados e os desencarnados que estão convivendo com essa pessoa. Vamos lembrar, essa pessoa deve, se tem um problema de vício, também tem um problema obsessivo. E se tem esse problema obsessivo, precisa ser atendido nessa questão também. Então, é um conjunto, é uma bênção que Deus nos permite, que Jesus nos ensinou, que nós precisamos atender. Agora, não sei se respondi a vocês o que perguntaram.
A mim está respondido. A questão da... Eu Eu, penso que eu, go- eu gosto muito de exemplificar as coisas. Então, essa questão do desligamento do perispírito, do espírito, do corpo físico, o filme foi muito bom. Tá? Ó, assiste lá o Nosso Lar 2. Questões obsessivas e como é que nós chegamos ao ponto de nos maltratar tanto no plano espiritual, também o Nosso Lar, o filme Nosso Lar, Mensageiros, mostra até bem mais completo. Eu não tenho como dizer a vocês o que dentro da doutrina ou dentro da religiosidade de amor, caridade, fé e transformação filosófica, porque uma das coisas muito importantes e que vocês muitas vezes deixam de lado é a alteração de filosofia de vida. Todos nós temos uma filosofia para a nossa vida. Não faça o mal para não receber o mal, não agir contrário às leis. São éticas filosóficas. Então, nós precisamos pensar o que é que a sociedade hoje busca dessa mudança filosófica. E isso entra estudo, interação, informação, raciocínio, filosofia e até a busca da ciência. Por isso falei na neurociência. Por isso é tão importante entender a dificuldade do outro. Eu não posso julgar o outro por mim. Jesus dizia: meu jugo é leve. Com certeza, um espírito de amor, ele não pré-julgava ninguém. Ninguém errava. E aí eles usam muito a questão de equívoco, de mal interpretado, mal trabalhado, não é? Ou deixado de fazer. Então, quando a gente entender que, como eu me julgo e julgo o outro, eu estou me energizando e energizando o outro, talvez negativamente. Mas eu posso mudar. Eu posso fazer com que a minha energia seja positiva. Vamos usar a questão dos sonhos. Ah, eu sonhei que estava trabalhando. O que é que eu posso mudar, então? O que é que o meu trabalho está me chamando a atenção? Será que é a energia que eu estou colocando? Será que é a pessoa com quem eu sonhei? O que é? E aí é raciocínio. E aí é pensamento. E aí é a ação. E a ação do bem é que faz com que cada um de nós possa melhorar, trabalhar e praticar a energia positiva. Vigilante, atencioso, coerente, ético. Ética. Uma coisa tão difícil hoje, né? Parece fácil. Eu hoje ouvi muito que as pessoas têm muitos direitos e poucos deveres. Queremos o bônus e esquecemos do ônus. Assim é no plano espiritual, um equilíbrio. Porque Irmã Nevair dizia e diz até hoje: saiba pedir a Deus. Deus é perfeito, né? É energia superior, tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. E ele conhece seu coração, conhece a sua mente, conhece seu passado, seu futuro, suas necessidades. Então, muito conhecedor. Preste atenção como você faz seus pedidos a ele. Se no meio desse pedido você já não se nega a melhor, se no meio dessa necessidade
você não maltrata a você mesmo. Deus só dirá sim, só dirá, segue meu filho. Mas e nós? Sabemos seguir? Nós sabemos realmente o que precisamos? Realmente nos conhecemos? Sabemos das nossas dores físicas, dos nossos problemas morais, mas das nossas fragilidades espirituais, da nossa pouca ou muita energia negativa, da nossa proteção energética, da nossa vontade de dar ao outro mais do que a nós mesmos. Isso é viver. Viver é escolher diariamente para que lado nós vamos, que palavra vamos usar, que energia vamos trabalhar, que ânimo vamos recuperar, ou perder, ou entregar, ou nos queixar. A energia é fluida, ela flui, ela vai e ela volta. Costumamos dizer que quando eu usei o exemplo da inveja, não é? Quando nós invejamos, e aí alguns vão falar, aquele seca-pimenteira que invejou a planta do outro e a planta morreu, ou a planta murchou. Você acha que aquele que invejou não recebeu nada em troca? Não retornou a ele a mesma energia que fez a planta secar? Recebeu, sim. Recebeu. E se não soube trabalhar positivamente, se não soube vivenciar e pedir até perdão, o mal se soma. Em algum momento nós vamos falar sobre miasmas. Acho interessante nós colocarmos a questão energética dos miasmas, a questão energética dos obsessores, as questões energéticas dos nossos itens, seja o relógio, seja o quadro, seja a nossa toalha da mesa, seja a nossa roupa, seja a nossa questão humana, orgânica. É interessante o assunto e vamos trabalhar com ele. Mais alguém aí, Débora, Gláucia? Eu Estamos, acho que não. estamos nos últimos 5 minutos. Deixa eu ver se alguém quer falar, mas eu não vi pergunta nenhuma. Nós estaremos na próxima terça-feira, mas não estaremos na semana do carnaval, certo? Vou aproveitar esses últimos minutos para explicar. O carnaval é uma época energeticamente muito negativa, infelizmente. Vocês podem achar que é divertido, que é alegre, alguns até conseguem levar nessa alegria, nessa tranquilidade. Mas a grande maioria se desprende de uma questão mais moral, de uma questão mais ética, de uma questão mais protetiva e, e se permite alguns excessos. E o carnaval, há anos, há muitos anos, ele vem deteriorando essa energia. Então, nós do SOS, como precisamos de energias positivas para os tratamentos, para os atendimentos aos nossos assistidos, não trabalhamos com os médiums, vamos deixar bem claro, não há trabalhos com os médiums nessa data de carnaval. Por quê? Porque
a questão energética e a questão ectoplásmica que é desprendida nesses momentos deixa os médiuns muito fragilizados. Uma coisa que nós recomendamos muito, após todas as nossas reuniões, nós recomendamos não só uma boa alimentação, e em algumas reuniões nós pedimos uma alimentação boa antes da reunião, mas nós sempre pedimos um banho para repor as energias, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, porque há um desgaste energético. Neste trabalho, nessa reunião, nessa palestra que eu estou fazendo com vocês, o desgaste desta médium, da Teresa, é muito grande. Ela está só. Claro, só fisicamente. Espiritualmente, estamos todos aqui. Maria, irmão Alfredo e toda a cúpula que se propôs a vir atender a nossa pirâmide energética, que no topo, é claro, um tibetano ou dois, às vezes, estão nos acompanhando. Então, mas é um desgaste. Então, nos trabalhos, nas reuniões de quarta-feira, onde são atendidos psicologicamente as pessoas fragilizadas, também precisamos que essas médiums estejam energeticamente positivas, como há os da quinta. Então, no período de carnaval e também depois na Páscoa, também finados, parece que é o próximo, nós não temos reunião nessas semanas, certo? Mas eu tenho, se eu não estiver equivocado, ainda temos uma semana antes do carnaval. Caso eu esteja enganado, já peço desculpas, certo? Nós vamos buscar, é claro, responder às perguntas. Então, eu sigo pedindo a vocês que mandem as perguntas para que a gente possa ir sanando as necessidades, os questionamentos de vocês. Vamos lembrar um pouquinho. O SOS é um hospital espiritual, mas que trabalha diuturnamente para acompanhar todos aqueles que algum dia se inscreveram, que algum dia foram, como alguns gostam de dizer, pacientes do hospital. Então, a pessoa pode ter sido paciente em 80 e 90, desencarnou em 2020, está conosco. Tá? Procuramos orientar, atender, acompanhar, e todo o carinho e a mensagem de Jesus. Ninguém fica para trás. Ninguém fica sem a nossa orientação, já que nós só podemos orientar. A decisão, volto a dizer, é do encarnado, é do espírito. Quando livres no plano espiritual, também seguimos as nossas escolhas. E às vezes, não são as melhores. Nem sempre, porque estamos desencarnados e no plano espiritual, tomamos as melhores escolhas. Podemos até ouvir conselhos maravilhosos, mas as nossas tendências, aquilo que eu chamo de formação do espírito, às vezes nos leva a escolhas com mais dificuldades ou mais trabalho. Nada que a gente não goste de trabalhar, de estudar. O plano espiritual é uma benção, porque até aquele aluno que não gostava de estudar, no plano espiritual, aprende que é o melhor que tem a ele. Aqui todos somos bons alunos. Aqui todos somos filhos, irmãos, e somos unidos. Estejamos nas necessidades que estivermos. Estejamos no plano que estivermos. Estivermos com a companhia que tivermos. Somos todos irmãos.
Como o nosso relógio nos mostra, estamos no nosso horário. Eu quero agradecer a todos novamente por estarem nos ouvindo e aqueles que nos conhecerem, entrem em contato, mandem as suas perguntas, que nós estamos aqui para respondê-las. Fiquem em paz, que Jesus os abençoe.